Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e dessa vez a matéria sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o conjunto de eventos que, de 1789 a 1799, ou seja, 10 anos, alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução rompeu com o antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa também inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também influenciaram o desejo de reformas políticas e econômicas, e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França atual. O gasto com guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, o quadro econômico da França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Aí vocês perguntam, mas professor, por que os franceses resolveram ajudar os Estados Unidos na sua guerra de independência? Justamente para prejudicar a economia da Inglaterra, que França e Inglaterra eram inimigos históricos. Mas isso só serviu para aumentar os gastos do governo francês. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento da pessoa. A sociedade francesa era estamental, ou seja, dividida em 3 estados ou ordens. O clero integrava o primeiro estado, somando mais ou menos 0,5% da população. A nobreza formava o segundo estado, somando mais ou menos 1,5% da população. Já o povo, incluindo a burguesia, formava o terceiro estado, somando 98% da população. Os nobres estavam livres do pagamento de impostos e o clero compartilhava de vários privilégios da nobreza também. Sendo assim, o terceiro estado tinha que arcar com uma alta carga de impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza. Além disso, turma, os camponeses e operários sofriam com as situações degradantes do trabalho. Enquanto os camponeses e operários se queixavam da vida miserável que levavam, os burgueses reclamavam por maior liberdade econômica e política. Para tentar resolver os problemas econômicos da França, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Isso ocorreu em maio de 1789. Essa Assembleia reunia membros dos 3 estados. Naquele momento, então, o objetivo era fazer a nobreza e o clero também pagarem impostos. Seria feita, então, uma votação, que poderia ocorrer de 2 maneiras. Votação por estado ou por cabeça, pelo número de pessoas presentes na Assembleia. A votação por estado era 1 voto por cada estado e agradava mais a nobreza, pois obtendo apoio do clero sempre vencia o povo nas decisões, porque sempre eram 2 votos contra 1. Já a votação por cabeça, considerando a decisão individual na Assembleia, agradava a burguesia. Isso porque, sendo maioria, ela poderia garantir finalmente a vitória dos seus interesses. Sem conseguir conciliar os interesses dos 3 estados e sem tomar nenhuma decisão, Luís XVI mandou fechar a Assembleia. Descontentes, o terceiro estado, então, que foram liderados pela burguesia, exigiu a criação de uma constituição para a França. E o povo saiu às ruas em protestos também. A manifestação do povo chegou até a Bastilha, que era uma prisão política da monarquia francesa. O povo então invadiu essa prisão com o objetivo de se apoderar da pólvora que tinha lá. Dessa maneira, a queda da Bastilha em julho de 1789 se tornou o símbolo do início da Revolução Francesa, que foi quando o povo, eufórico pela proposta de uma constituição para a França, começou a protestar nas ruas e a degradar os edifícios e construções que eram da monarquia francesa.
Em julho de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte foi aberta para o objetivo de criar uma Constituição para a França. Esta fase se encerrou em 1791. Foi criada também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia o direito de liberdade e igualdade jurídica. Outras mudanças que ocorreram foi a abolição do regime feudal, da sociedade estamental e a separação entre a Igreja e o Estado. Na prática, a maior parte destas reformas vinham ao encontro do interesse da alta burguesia, que tentava, com êxito, eliminar os vestígios do antigo regime na França. Por outro lado, boa parte do terceiro estado, incluindo a pequena e média burguesia, continuava em condições precárias. Assim começaram a surgir manifestações de protestos e revoltas populares também. Como a burguesia estava dividida por diferentes interesses, dois grupos políticos principais passaram a se defrontar: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e tinham uma postura mais moderada. Estavam interessados em deter a revolução a fim de evitar a desorganização econômica da França. Já os jacobinos eram representados pela pequena e média burguesia e tinham uma postura mais radical. Estavam dispostos a levar adiante a revolução e suas consequências. Os girondinos sentavam-se à direita nas assembleias e os jacobinos à esquerda. Daí que vem a origem de você ser de direita ou da esquerda política. Então quem se sentava à direita era girondino e mais moderado, e quem se sentava à esquerda era jacobino e mais radical. Havia ainda a planície, sem posições definidas e que se sentavam ao centro. São os famosos isentões que estão em cima do muro. No início da Revolução, os girondinos predominavam, mas logo os jacobinos passaram a combater mais fortemente. Em 1792, a Convenção Nacional foi eleita para declarar o fim da monarquia na França e proclamar uma república. A Convenção passou a promover uma série de mudanças radicais, instituiu-se um governo centralizado e foi criado o Comitê de Salvação Pública, encarregado da defesa interna e externa da Revolução. Isso porque, turma, no momento em que os girondinos e os jacobinos começaram a instaurar uma nova república na França, eles tiveram que manter a corte real e toda a família real presa para justamente aguardar um julgamento. Enquanto isso acontecia, os outros reinos da Europa não estavam gostando do que estava acontecendo na França, até porque eram reinos absolutistas também, como a França, e começaram a enviar suas tropas para invadir a França e libertar a família real. Então os próprios jacobinos e girondinos tiveram que mobilizar o exército nas fronteiras da França para se protegerem contra invasões externas também. E nesse período todo destacou-se a atuação de Robespierre, um importante líder jacobino que era advogado. Outra figura de destaque na Revolução foi Danton, aliado de Robespierre, e também de Marat, e citava o povo contra os inimigos da Revolução e contra o rei. Marat é uma figura bastante curiosa porque ele tinha um problema de pele muito grave, que ele ficava com alergia, se coçava, abria feridas no corpo todo. Dizem que ele teve esses problemas de pele adquiridos quando ele vivia nos esgotos da França. E então, a partir desse momento da Revolução que ele se tornou um jacobino radical, ele vivia dentro de casa, dentro de uma banheira, que somente assim ele conseguia aguentar suas alergias. E Marat tinha um jornal popular na qual ele era bastante radical, dizia que o problema da Revolução Francesa era porque não matou gente suficiente e que para resolver o jeito era matar mais pessoas também. E como os revolucionários franceses executavam as pessoas e quem era considerado o traidor da França nesse momento. É aí que entra o personagem mais famoso da Revolução Francesa, que foi justamente a guilhotina, que foi criada por um médico que achava que o método de execução e decapitação das pessoas era muito cruel. Então a guilhotina servia para dar uma morte rápida e indolor para as pessoas. E no momento que a Revolução Francesa se inicia, a guilhotina não vai parar. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi mandado para a guilhotina. E alguns meses depois aconteceu o mesmo com Maria Antonieta, sua esposa. Maria Antonieta talvez tenha sido a personagem que mais sofreu em decorrência da Revolução Francesa. Ela era austríaca, se casou cedo com Luís XVI e foi equivocadamente culpada por todos os problemas da França nesse momento.
Os revolucionários franceses a chamavam de Madame Déficit, dizia que suas extravagâncias custavam toda a economia da França nesse momento, a culparam de várias coisas que não eram verdades na época, a culparam de incesto com os filhos também, e criaram vários outros tipos de boatos contra ela. Por que culparam mais Maria Antonieta? Primeiramente porque ela era mulher, e segundo porque era estrangeira, ela não era francesa de fato. Então, achar um bode expiatório era mais fácil para a população francesa direcionar o seu ódio naquele momento. Algumas medidas estabelecidas na Convenção Nacional foram a abolição da escravidão nas colônias francesas, fim dos privilégios, divisão dos latifúndios, ensino primário gratuito e obrigatório para toda a população. As medidas estabelecidas na Convenção provocaram forte reação da alta burguesia, dos girondinos. Uma onda de crimes, assassinatos e conspirações foi desencadeada pelos girondinos. E em julho de 1793, Marat foi assassinado. A morte dele aconteceu de uma maneira curiosa também, que uma mulher enviou uma carta para ele dizendo que tinha uma lista de conspiradores girondinos contra a Revolução. Então Marat enviou uma carta respondendo que para ela vir à casa dele para justamente contar quem eram. Quando a mulher chega próximo de Marat, que se encontrava na banheira dele, obviamente, ela retira uma faca e mata Marat, esfaqueando ele no peito. Por que essa mulher fez isso? Porque justamente por culpa de Marat, o marido dela tinha sido mandado para a guilhotina. E aí ela resolveu se vingar dessa maneira. Então Marat se tornou praticamente um mártir da Revolução Francesa nesse momento, com revolucionários esculpindo esculturas dele, quase considerando ele um santo. Em resposta a todos esses atentados cometidos pelos girondinos, os jacobinos deram início a uma fase de violência sanguinária conhecida como o Terror. Robespierre e seus aliados estavam convencidos de que, para salvar a República Francesa e a Revolução também, seria necessário eliminar todos os opositores. Na ânsia de deter os adversários políticos, muitas perseguições, julgamentos e execuções foram cometidos. Calcula-se que tenham se morrido aproximadamente 45 mil pessoas nesse período curto de 5 anos da Revolução Francesa. É muita gente morrendo, praticamente a guilhotina estava sempre funcionando diariamente, matando dezenas de pessoas. Robespierre então se mostrou, turma, uma figura bastante contraditória, que iniciou na Revolução como um grande líder com ideal de liberdade e igualdade e que aos poucos foi se tornando cada vez mais tirânico e consumido pela ânsia de poder, sendo paranoico, duvidando de todo mundo, achando que tinha traidores em qualquer canto e mandando perseguir várias pessoas, continuando com o regime de terror na França. Com isso, a alta burguesia conseguiu retomar o controle sobre a Revolução. Em julho de 1794, Robespierre é preso devido a um complô feito pelos girondinos e pelos jacobinos também. Quando Robespierre estava preso num gabinete, ele tentou se suicidar com uma arma, só que acaba cometendo um erro e ele apenas estoura o seu maxilar. Ele é levado à guilhotina então com o rosto todo enfaixado e ensanguentado e é guilhotinado dessa maneira. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795 foi criado o Diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo na França. Só que a crise econômica agravava-se ainda mais, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos então e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e bastante poderoso. Este alguém foi um jovem general que estava ganhando cada vez mais fama e prestígio nas batalhas contra nações estrangeiras nas fronteiras da França. Esse jovem, ao longo de um pouco período de tempo, foi se destacando cada vez mais, sendo promovido, despertando a confiança da população francesa. Esse general foi ninguém mais do que Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799, ou seja, 10 anos após o início dessa revolução, começou a governar a França como um cônsul e pôs fim a esse movimento revolucionário até se tornar imperador da França.
Então, turma, para resumir a matéria sobre a Revolução Francesa, a França se encontrava com vários problemas econômicos, com escassez de alimentos, a população passava fome, a maior parte da população era pobre ou miserável, a gente tinha uma burguesia que estava lutando por mais direitos políticos, a gente tinha também uma nobreza e clero que não queriam abrir mão de seus privilégios, principalmente de não precisar pagar impostos, e quando o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais justamente para uma reunião para discutir novas propostas políticas para conter essa crise toda na França, a burguesia, achando que não teria seus interesses ouvidos, resolveram se reunir a parte dos outros dois estados. E assim começa o movimento revolucionário que ganhou as ruas da França também com participação popular, até que finalmente eles acabaram com a monarquia francesa, acabaram com todas as tradições do antigo regime francês. E a Revolução Francesa passou por duas fases muito importantes, que foi a fase dos girondinos, em que a burguesia moderada começou a promover reformas contundentes na política e na sociedade francesa, até que os jacobinos tomam poder, e aí a gente tem uma fase popular da Revolução Francesa em que reformas mais radicais são feitas e que também tem um período mais violento na Revolução Francesa em que nobres, conspiradores, membros dos girondinos e qualquer outra pessoa poderia ser executada nesse período. E a França tinha que se proteger contra as monarquias da Europa que queriam invadir a França e acabar com esse movimento revolucionário. E durante essas guerras nas fronteiras da França, Napoleão Bonaparte foi ganhando cada vez mais destaque, até que finalmente a burguesia, que não estava conseguindo conter toda essa crise, chama Napoleão Bonaparte para ser um membro do diretório e ele toma o poder justamente para se tornar o único líder supremo da França nesse momento. Então é isso, turma. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.